Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. TikTok Shop deve desembarcar no Brasil. Saiba qual a data para o início da operação. Qual a farmacêutica fechou o maior acordo da história para a produção de medicamento contra a obesidade? Conheça os números que colocam a Lego como a maior fabricante de brinquedos do mundo. E por que a mina de ouro de Elon Musk tem perdido tanto valor de mercado. Eu sou Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E o TikTok Shop vai chegar ao Brasil e a estreia pode acontecer já em abril, tem gente que está falando também em maio, o que antecipa a entrada da gigante no maior mercado e-commerce, comércio eletrônico da América Latina. A previsão da chegada inicial era o final deste ano. O TikTok Shop é uma espécie de shopping virtual dentro da rede social, dentro do TikTok, e tem uma missão muito clara de facilitar as vendas online e permitir que criadores de conteúdo possam vender os seus próprios produtos. É um sucesso em vários lugares do planeta e vai chegar aqui no país. Esse comércio, ele pode ocorrer pelos vídeos postados no feed da rede social, também em lives ou também em recursos em que os clientes podem comprar diretamente no perfil do criador ao clicar no ícone de sacola. Essa chegada do TikTok Shop ao Brasil começa a gerar expectativas no setor de varejo e também nos investidores sobre como isso pode afetar gigantes do ramo, como é o caso do Mercado Livre. De acordo com o site de notícias chinês DBS, a estreia no Brasil deve acontecer por um grupo restrito de vendedores locais que já foram convidados pela rede social de vídeos controlada pela ByteDance. Essa nova funcionalidade no Brasil será gerenciada pela mesma equipe do México, onde o serviço já está no ar. A abertura no mercado brasileiro acontecerá simultaneamente na Alemanha, França e Itália. No Japão, está prevista para acontecer em julho. E a inteligência artificial não para, surpreende, aliás, a cada semana. Dessa vez, o Alibaba, o dono do AliExpress, lançou um novo modelo de inteligência artificial que, segundo o grupo chinês, é capaz de ler emoções, acredite se quiser. Na verdade, é mais uma tentativa, ou até provocação, para superar os concorrentes. Nesse caso que eu estou falando de emoções, é um modelo mais recente criado pela OpenAI, a dona, o laboratório por trás do ChatGPT. Em duas demonstrações, pesquisadores do Alibaba mostraram um novo modelo de código aberto chamado R1 Omni, capaz de apresentar o estado emocional de uma pessoa. Por exemplo, se essa pessoa está feliz, se essa pessoa está irritada, em qualquer vídeo que aparecer. Além de oferecer descrições sobre as roupas das pessoas, sobre o ambiente que nós estamos falando, ela é capaz de descrever e apresentar aos usuários. A verdade é que é o Alibaba, não só o Alibaba, outras empresas, OpenAI, a DeepSeek, o Alibaba ele quer se consolidar como a líder em AI e tem acelerado o lançamento de novas ferramentas e aplicativos de AI em várias áreas. Por exemplo, o grupo comparou o seu modelo ao da DeepSeek. O grupo também fechou uma parceria importante com a Apple para integrar a AI nos iPhones e agora parece mirar a sua batalha direta aí com a OpenAI. Lembrando, na semana passada, a gigante chinesa revelou o mais recente modelo de inteligência artificial para raciocínio, alegando reconhecer e responder a sentimentos humanos, o que tem sido usado para ajudar chatbots de atendimento ao cliente a detectar frustrações e para que carros, por exemplo, da Tesla, do Musk, identifiquem motoristas sonolentos. E a Lego atingiu um recorde de vendas. Quem acompanha o business, na verdade, quem é espectador,
sabe muito bem o que é a Lego, a fabricante dinamarquesa muito famosa pelos tijolos aí de brinquedo, né, todos coloridos. A empresa, a fabricante, ampliou as vendas anuais em 13% e atingiu 74 bilhões e 300 milhões de coroas dinamarquesas, o que dá mais ou menos, é o equivalente a 10 bilhões e 800 milhões de dólares no ano passado. E por que isso? Porque foi impulsionado pela forte demanda nas Américas, na Europa e no Oriente Médio. Quem falou a causa desse recorde foi a própria empresa. Lembrando que a Lego é uma companhia de capital fechado, 75% das ações da empresa são controladas pela família do fundador Ole Kirk Christiansen e o restante é controlado pela Lego Foundation. Com esse resultado, a Lego se consolida como a maior fabricante de brinquedos do mundo, à frente inclusive da Mattel. A Lego, nos últimos anos, investiu forte na ampliação do portfólio. O número de produtos da marca atingiu o recorde de 840 em 2024. A companhia ainda está levantando novas fábricas, como no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e se dedica também a jogos e brinquedos digitais. Esse ano começam a chegar no mercado os primeiros conjuntos em parceria com a Nike e a Fórmula 1 para entrar no segmento esportivo. Saindo da Dinamarca, do setor de jogos, vindo para o Brasil, a Faculdades Metropolitanas Unidas, muito conhecida como FMU, uma instituição de ensino superior privada de São Paulo, entrou com um pedido de recuperação judicial para renegociar dívidas de 130 milhões de reais. A FMU explica no pedido feito à Justiça Paulista que a recuperação judicial é necessária para proteger o caixa da instituição, que ainda se ressente de investimentos feitos durante a pandemia para garantir que as aulas online fossem possíveis. Entre os problemas enfrentados pela faculdade estão atraso no pagamento de IPTU, levando a bloqueio de contas, imóveis de algumas unidades com dívidas que tiveram de ser fechados, levando a disputa arbitral com antigos proprietários. A FMU tem cerca de 70 mil alunos e 9 unidades em São Paulo. É uma instituição fundada em 1968, com 1.100 funcionários diretos e 2.000 indiretos. A faculdade diz que não há impacto para os alunos com esse pedido de recuperação judicial e as aulas continuam normalmente. E a Roche assinou o maior acordo para um remédio contra a obesidade da história. Esse negócio chega a 5 bilhões e 300 milhões de dólares e envolve a comercialização e o desenvolvimento do medicamento para a perda de peso mais promissor de uma empresa dinamarquesa, uma empresa de biotecnologia chamada Zealand Pharma. A Roche vai colaborar ainda com a Zealand na droga petrelintida, baseada no hormônio intestinal amilina, que ajuda as pessoas a se sentir saciadas por mais tempo. A união das fabricantes de medicamentos, a Roche e a Zealand, forma uma gigante do setor e o objetivo é muito claro, é ocupar o espaço e pegar aí, roubar um pouquinho do espaço ocupado hoje pelas líderes desse setor. De um lado, a Novo Nordisk, a dona do Wegovy e o Ozempic, e do outro lado, a Eli Lilly, a dona do Mounjaro. Esse mercado de tratamento da obesidade está tão poderoso, está tão lucrativo, que, segundo analistas, é estimado entre 80 bilhões e 140 bilhões de dólares. A Roche é um dos vários laboratórios farmacêuticos que tem buscado aí aumentar a participação nesse mercado de medicamentos para a perda de peso. Em 2023, ela já tinha comprado a Carmot, que é uma empresa farmacêutica com sede na Califórnia, que desenvolve medicamentos contra a obesidade e promete, inclusive, essa empresa, uma nova geração de Ozempic com inteligência artificial.
Um dos principais executivos da Zealand Pharma disse que o mercado tem mudado o foco de quem oferece a maior redução de peso para quem pode ajudar os pacientes a manter essa perda. Porque tem muita gente que toma 1 ou 2 meses e depois volta a tudo. A grande questão que esse executivo quis dizer é que o grande foco agora é manter quem quer perder o peso. E falando nesse setor, um concorrente do Ozempic deve desembarcar em breve no Brasil, porque a Eli Lilly, norte-americana, pretende lançar o Mounjaro no segundo semestre deste ano. Em 2023, o medicamento recebeu o aval da Anvisa para tratamento de diabetes tipo 2, mas ele ainda precisa ser importado. Um executivo da companhia destaca que a farmacêutica tem buscado atingir os chamados mercados emergentes. Segundo ele, 900 milhões de pacientes poderiam se beneficiar do Mounjaro. De acordo com a Reuters, a farmacêutica tem investido cerca de 23 bilhões de dólares para expandir a fabricação do medicamento mundo afora. A queda nas bolsas americanas atingiu de forma mais intensa a mina de ouro de Elon Musk, a Tesla. Desde dezembro, a montadora elétrica já perdeu metade do seu valor de mercado, um tombo de 50% nas cotações. E o que explica essa queda? Eu vou chamar o nosso convidado de hoje aqui no Business, eu vou receber o economista José Alfaix, da Rio Bravo Investimentos. José, obrigado pela presença aqui no Business. Olha, fala-se, eu ouvi muito durante as últimas semanas do boicote de consumidores em alguns lugares do planeta, especialmente na Europa, né? Foi bem falado isso. E um temor também existe já há algum tempo de que Elon Musk esteja talvez aí se distraindo muito dos negócios para cuidar da política. Mas afinal, o que explica, José, esse mau humor dos investidores com a maior fonte de riqueza de Elon Musk? Seja bem-vindo mais uma vez ao Business. Obrigado pelo convite, eu agradeço. Eu acho que o Musk ele é muito mais vulnerável a essa situação política do que qualquer outra empresa, porque ele se colocou numa situação completamente política, né? Ele acabou sendo nomeado para o DOGE, né, Departamento de Eficiência do Governo, então ele é muito mais vulnerável, muito mais público e muito exposto, né, a esse tipo de volatilidade política. Claro que o nome dele está estampado com o governo republicano, então todas as questões tarifárias acabam respingando também para o próprio nome dele e, consequentemente, da Tesla, da SpaceX também. E o próprio fato de que o mandato republicano ele tem como plano de governo questão de incentivo à indústria doméstica, especialmente questões de subsídios industriais, e a Tesla seria uma das principais beneficiadas, né? Com essas questões um pouco mais polêmicas dentro do campo de política, e com o Trump sendo uma pessoa tão vulnerável desse ponto de vista, o Musk tão vulnerável desse ponto de vista, evidentemente que a Tesla acaba sendo um alvo mais fácil, um alvo de volatilidade para os investidores também. Mas você acha, por exemplo, que há, de certa forma, um exagero por parte desse temor aí de investidores, porque a gente está falando em poucos meses de uma queda de 50% nas ações. Isso dá basicamente, José, e a toda a nossa audiência, só o Elon Musk já perdeu 700 bilhões de dólares na Bolsa desde o auge do otimismo, porque teve o auge do otimismo no fim do ano passado, né, com a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Você acha que há um exagero ou você acha que é um temor e isso é, de certa forma, eventualmente comum no setor financeiro? Olha, volatilidade é uma coisa relativamente comum, especialmente em empresas de tech, empresas de tecnologia não é uma coisa relativamente nova. O ponto é que, assim como a coisa que trouxe a Tesla para cima quando o Trump foi eleito, e eram essas crenças em subsídios, em incentivos para a indústria, foram coisas boas, agora quando você vê se materializar em coisas ruins, como o caso das tarifas, e a Tesla tem uma participação muito grande na Europa também, o mesmo fator que trouxe o crescimento da empresa é o que está agora sendo motivo de volatilidade, de queda nos preços, né? Foi a mesma corrente, mas em sentidos opostos agora. Óbvio, né? Assim como estou falando, quando você fala de Europa, quando você fala de México e Canadá, que são parceiros comerciais dos Estados Unidos, e você fala de tributar esses parceiros comerciais, a retaliação tarifária é um fenômeno natural desse processo.
Então, você tarifar de volta automóveis que você produz em países estrangeiros, especialmente quando a Tesla, né, acaba dependendo bastante desse país para absorver a demanda, é claro que eu não vejo exagero. Eu sinto que o Trump criou essa volatilidade política com as questões tarifárias, especialmente pelo fato de que no momento que ele anunciou alguma coisa, pouco tempo depois ele voltou atrás e ficou gerando essa nuvem de incerteza na precificação por parte dos agentes. Então ninguém sabe muito bem onde a gente está pisando. E quando você vai atrás de parceiros comerciais que acabam tendo uma participação relevante da empresa que você está falando sobre, não é um exagero que, bom, a gente tem essa volatilidade no preço da ação. Mas se a gente colocar o motivo principal, porque a gente está falando de alguns motivos, né, da retaliação, se for o motivo principal, o que você acredita para essa queda aí de 50% nas ações desde dezembro, José? Olha, eu acho que o plano de governo não está se concretizando como eles esperavam dentro da gestão republicana. Então, talvez eles vissem a tarifa como um fenômeno de negociação, um fenômeno de barganha política, que poderia até ser bom para a indústria, de certa maneira, mas o que a gente está observando são as tarifas se manifestarem de forma recessiva. Então, quando a gente pega os índices de incerteza econômica, de confiança dos consumidores, a incerteza tem crescido, a confiança tem caído, automaticamente a demanda por esses produtos, né, e a própria parte da produção também acaba sendo afetada de maneira proporcional. Então, o que a gente vê para qualquer setor, e o manufatureiro não é diferente disso, acaba sendo menor confiança em produção, que vai se materializar no mercado de trabalho mais fraco por menor demanda de emprego, e também, né, consequente desse processo, uma menor demanda de produto. Eu não acho que tem um fator tão importante quanto o fato de que as tarifas têm sido vistas com olhos muito ruins para Wall Street, e isso tem muito a ver com a maneira que o Trump impôs esse plano tarifário, de maneira muito confusa. Ninguém está conseguindo acompanhar muito bem todas essas questões. Agora, a gente está focando na Tesla porque, evidentemente, é a mina de ouro, é da onde vem aí a maior parte da riqueza do homem mais rico do planeta, né? Eventualmente, até poucos meses atrás, 70% da fortuna do Elon Musk vinha da Tesla. Mas é bom lembrar que o Elon Musk tem vários outros negócios, né? Um deles é a SpaceX, outro tem a Neuralink, tem outros negócios, tem a startup de inteligência artificial. Você sabe como estão? Você pode falar, dar um panorama, José, você que acompanha com lupa o setor financeiro, como estão os outros negócios de Elon Musk, especialmente, a gente está mostrando as imagens, inclusive, a SpaceX. É claro que, como eu pontuei, como tudo está atrelado ao nome do Musk, e o Musk se posicionou de uma maneira muito vulnerável politicamente, eu não consigo imaginar que alguma empresa dele não esteja sofrendo nesse momento. Mas, especialmente no que diz respeito à SpaceX, a gente tinha as questões da Starlink também muito espalhadas e fornecendo inteligência para a Ucrânia há bastante tempo, com a suspensão e com o agravamento também das relações entre Trump e Zelensky, e um pouco de climão, né, nessas questões de guerra da Rússia e Ucrânia, que não foi tão bem resolvida quanto a gente esperava nesse começo do ano. Teve uma chacoalhada e também foi um driver político. Eu não acho que tem nada a ver com o resultado das empresas, é muito mais ou menos de conjuntura econômica, é muito mais conjuntura política também. Então, se eu pudesse colocar algum aspecto de fragilidade, no caso da Neuralink, no caso da Starlink, no caso da SpaceX, todas vêm do mesmo fato, de que a gente tem um momento muito vulnerável politicamente, especialmente onde elas provêm serviços de internet, né, acesso para uma região muito vulnerável por conta da guerra, e o próprio nome do Musk acaba respingando esses resultados de maneira mais generalizada, se a gente puder colocar assim. E a gente vai trazer no próximo bloco aqui no Business os detalhes de um novo negócio envolvendo a Starlink, a SpaceX de Elon Musk com uma grande companhia aérea. Ou seja, os negócios estão acontecendo o tempo todo quando envolve Elon Musk. Nós conversamos com o economista da Rio Bravo Investimentos, José Alfaes. Obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado pelo convite. E o Business faz uma rápida pausa e volta em instantes. E a gente volta com o Business falando que a United instalou o primeiro terminal da Starlink, o negócio de Elon Musk, que fornece internet de alta velocidade via satélite em uma aeronave. E com isso, ela é a primeira grande companhia aérea americana a oferecer
a conexão Starlink gratuita para alguns passageiros. Eu falei alguns porque essa nova conexão estará disponível a princípio para membros do programa de fidelidade que podem acessá-la de graça. Em um comunicado, a companhia informou que vai começar os testes em maio em um voo comercial com uma aeronave Embraer, nossa brasileira Embraer, a aeronave é a E175. Já os Airbus, os Boeings, que são os principais veículos da empresa, também receberão internet da Starlink ainda esse ano. Em um post no X, a companhia aérea divulgou imagens da primeira aeronave que recebeu a tecnologia. A empresa pretende instalar o serviço em mais de 40 aviões por mês a partir de maio. E o plano é amplo. A United quer equipar toda a frota de mais de 1.000 aviões com terminais fabricados pela SpaceX. No vídeo, a companhia afirma que será possível baixar conteúdos, jogar e navegar na web durante os voos. Internet cara, com falhas, inconstante, tem atormentado aí muitos passageiros de companhias aéreas pelo mundo e por isso muitas empresas têm procurado outras opções nos últimos tempos. A United diz enxergar diferentes vantagens nessa parceria com a Starlink, incluindo essa conexão Wi-Fi, que é, em média, cerca de 50 vezes mais rápida do que a típica em aeronaves regionais. E ainda no setor aéreo, falando de Brasil, agora a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu a operação da Voipaz. A agência alega falta de segurança nas operações da companhia aérea. Segundo a ANAC, a suspensão é em caráter cautelar e trata da incapacidade da companhia em solucionar irregularidades encontradas durante a supervisão realizada pela agência. E após a fusão com a Honda não sair do papel, o atual CEO da Nissan, Makoto Uchida, resolveu deixar o cargo. No lugar dele foi nomeado Ivan Espinosa. Espinosa, que atua como diretor de planejamento, assume o comando em 1º de abril. O executivo chega com a tarefa de encontrar uma parceria para a companhia que vive um momento de crise financeira. Em novembro do ano passado, a Nissan anunciou uma queda de 94% no lucro líquido, além de um plano de demissão de 9.000 funcionários e uma redução de 20% da capacidade de produção. Desde que o Uchida assumiu como CEO no final de 2019, a montadora perdeu 40% do valor de mercado. E a Stellantis vai contratar 400 engenheiros para o Centro de Desenvolvimento de Carros Híbridos, recém-inaugurados em Betim, Minas Gerais. As contratações vão se somar a outras 1.500 vagas já anunciadas anteriormente, sendo 1.200 para Betim e 300 para a planta de Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. O grupo de montadoras, formado por Fiat, Citroën, Peugeot e Jeep, pretende investir 30 bilhões de reais no país até 2030. Segundo John Elkann, presidente do Conselho da Stellantis, o montante vai impulsionar a inovação tecnológica e a transição energética dos veículos em uma nova era de mobilidade. E olha, a gente fala muito aqui no Business sobre luxo, pois o luxo dos carros super esportivos, sabe onde chegou? Chegou aos bebês, porque a Lamborghini, em parceria com a Silver Cross, uma marca britânica de produtos infantis, apresentou uma edição ilimitada de um carrinho de bebê. Esse modelo traz design e elementos inspirados nos modelos da montadora italiana, como revestimento em camurça, rodas com suspensão total para diversos terrenos, pedal de freio esportivo, cinto de segurança autoajustável com fecho magnético, apoio para os pés em couro italiano e acabamentos em laranja e preto.
O logo do icônico touro marca a presença em cada detalhe. E esse super carrinho levou cerca de 2 anos para ficar pronto e sinaliza a entrada da Lamborghini em um novo mercado premium. Agora, o que interessa? Quanto custa esse brinquedinho, esse carrinho, esse verdadeiro mimo para algumas poucas pessoas? Vai ter uma edição limitada aí, 500 unidades só. Vai custar 4.000 libras, o equivalente a 30 mil reais. Quem será que no Brasil aí vai poder comprar esse carrinho de bebê de 30 mil reais? E em meio às polêmicas políticas, econômicas entre Estados Unidos e Canadá, uma cervejaria parece ter encontrado uma alternativa para aumentar as vendas. A Moosehead Beer resolveu lançar um super engradado especial com 1.461 latinhas. De acordo com a fabricante, a ideia é tomar uma lata por dia até o último dia do governo de Donald Trump. O pack presidencial está à venda no site da cervejaria por aproximadamente $3.500 canadenses, o que dá basicamente aproximadamente 14 mil reais. A Moosehead é a cervejaria mais antiga do Canadá e surgiu no mesmo ano de fundação do país, em 1867. Em um comunicado, a empresa destaca que ambos passarão por muita coisa ao longo de 158 anos de vida, embora não seja possível prever como serão os próximos 4 anos. Temos, segundo a empresa, a sensação que esse engradado gigante será útil. E a Puma, uma das maiores marcas de artigos esportivos do mundo, vai promover cortes severos. A empresa pretende demitir 500 funcionários e fechar algumas lojas pelo mundo. A marca alemã espera enxugar até $81 milhões com as medidas que pertencem ao programa de redução de custos implementado no início deste ano. Segundo o último relatório anual de 2024, a Puma conta com uma força de trabalho de 22.500 profissionais pelo mundo. E o icônico Pokémon GO vai mudar de mãos. Isso porque a americana Niantic, que é desenvolvedora de softwares e jogos de realidade aumentada, anunciou que vai vender a unidade de jogos eletrônicos para Scopely por $3,5 bilhões. A Scopely é dona do Monopoly, que é apoiado por um fundo soberano saudita. Já a Niantic possui um portfólio de mais de 30 milhões de usuários mensais ativos. Somente no ano passado somente no passado já gerou uma receita de $1 bilhão. Entre os principais títulos estão o Pokémon GO e o Monster Hunter Now. Presente em 190 países, o Pokémon GO virou febre e está entre os 10 principais jogos mobile do planeta. Desde o lançamento em 2016, já gerou $8 bilhões em receitas. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. Eu quero fazer um convite, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, você pode acessar o nosso site www.jovempan.com.br e fazer a sua assinatura. Um ótimo final de semana a todos e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau!